Esse adulto, ele só vai ser possível, só vai ser viável se ele se encaixar dentro de uma regra, né, de existência, né? Se for uma pessoa cis, se for uma pessoa branca, se for uma pessoa heterossexual, se for uma pessoa sem nenhum tipo de deficiência, enfim. E quanto mais próximo desse padrão de existência, mais investimento se faz sobre esse corpo. E quando essa criança, por exemplo, ela biologicamente, sendo uma criança do sexo masculino, e ela se identifica como sendo do gênero feminino, essa situação ela é muito mais complicada, né? Porque se entende, na maioria das vezes, que essa criança está sofrendo algum tipo de interferência externa. As crianças que escapam às normas regulatórias de sexo, gênero e de raça impostas pela cisgeneridade heterossexual branca formam um grupo específico ao qual chamamos de infâncias em dissidências. Quem conversa com a gente sobre o tema nesse episódio é a professora Meg Rayara Gomes de Oliveira. EREIA, o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisas em Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Paraná. Estamos de volta em mais um episódio do podcast EREIA e a convidada da vez é a Meg Rayara Gomes de Oliveira, que tem uma história bastante interessante para a gente conhecer. Meg, muito bem-vinda aqui ao podcast. Oi, muito obrigada pelo convite. Então, eu sou a Meg, né, sou uma travesti preta, né, sou doutora em educação, sou professora na Universidade Federal do Paraná. Eu trabalho no setor de educação, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Eu fiz a minha formação inicial, né, a minha graduação é em licenciatura em desenho, é em artes, que foi a primeira linguagem com a qual eu me identifiquei, né, que foi o desenho, justamente por conta de umas situações que tem a ver com o que a gente vai falar hoje. Né? Depois eu fiz uma especialização em História da Arte. Outra situação que me incomodou, que foi um processo de formação que eu não me reconhecia, né, nem enquanto pessoa trans, nem enquanto pessoa negra, nas imagens que eu estudava, nos conteúdos que eu estudava. E aí depois eu fiz uma outra especialização, que é em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, Educação em Ações Afirmativas no Brasil. E aí sim eu consegui me reconhecer, né? Porque eu consegui me reconhecer nos autores e autoras, né? Nas narrativas que chegavam até a sala de aula, nas imagens. E, por fim, eu fiz um mestrado e doutorado em educação na Universidade Federal do Paraná, discutindo, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu pesquisei raça e gênero, né? E foi justamente no doutorado, né, quando eu fui para campo, né, que eu fui entrevistar, né, as pessoas que iam contribuir com o meu trabalho, né, com a tese, é que a questão da infância, né, e essa infância em dissidência, né, que a gente vai conversar hoje, apareceu, né, e apareceu de uma forma muito espontânea, né, porque na pesquisa inicial, né, que eu trabalhei com professores negros gays, e eu tentava entender qual que era a estratégia de enfrentamento ao racismo e à homofobia na escola, né, enquanto docentes, e à medida que a gente foi conversando, a questão da infância apareceu, né, e tanto eles enquanto interlocutores e eu enquanto pesquisadora, né, a gente começou a resgatar as nossas memórias para tentar entender como é que foi a nossa chegada e permanência na escola e como essa escola também era um espaço hostil para essas infâncias, né? Então, pensando nisso tudo, assim, sabe? Também vai me colocando num lugar de como a escola e a educação e esse espaço enquanto travesti, enquanto professora, se faz essencial no meu ativismo, na minha militância e também nas minhas pesquisas, né? E em 2017, quando eu defendi o meu doutorado, eu me tornei a primeira travesti negra, né, a conseguir esse título. E eu sempre toco numa questão, né, que essa conquista, embora seja muito importante para mim, do ponto de vista social, ela também tem que ter um caráter de denúncia, né, porque demorou muito, né, para que isso acontecesse. Né? Então, essa é a Meg, né? Eu sou do interior do Paraná, sou migrante, enfim. E hoje sou uma pessoa muito interessada em continuar discutindo escola, discutindo educação e todos esses atravessamentos de raça e de gênero. Certo, Meg, muito interessante um pouquinho da tua trajetória que você já contou pra gente aqui. E claro, né, uma precursora aqui com a gente fica realmente bastante contente em ter você para contar um pouquinho da tua história e contar o porquê você começou então a trabalhar com essas infâncias dissidentes. Como é que foi, acabou sendo um pouco dessa mistura, né, do que você viveu, da tua trajetória e dessa necessidade de discutir as questões na infância. Então, porque quando essa questão aparece na pesquisa, né, na tese, eu também coloquei a minha trajetória, né, a minha infância, as minhas memórias, elas foram revisitadas, né? E o que me incomodou muito é observar que
não mudou muita coisa, né? Que sendo a pessoa adulta, né, bem adulta por sinal, as infâncias hoje, elas continuam sendo interditadas, né? As crianças, elas são tratadas não como sujeitas, né? Mas elas são tratadas como um projeto de futuro, né? Como um artefato biopolítico, onde vão se testando, né, algumas tecnologias com a intenção de formar um determinado tipo de adulto, né? E esse adulto, ele só vai ser possível, só vai ser viável se ele se encaixar dentro de uma regra, né, de existência, né? Se for uma pessoa cis, se for uma pessoa branca, se for uma pessoa heterossexual, se for uma pessoa sem nenhum tipo de deficiência, enfim. E quanto mais próximo desse padrão de existência, mais investimento se faz sobre esse corpo, né? Ou seja, a criança, ela é sempre tratada como alguém que será. Ela nunca é vista num tempo presente, ela é sempre tratada como algo que vai acontecer. E isso dificulta muito o processo de escuta com essas crianças pequenas, né, justamente porque tudo que ela pontua é tratado como fase. Não, ela não é, ela está experimentando, né? E quando essa criança, por exemplo, ela, biologicamente, sendo uma criança do sexo masculino, e ela se identifica como sendo do gênero feminino, essa situação ela é muito mais complicada, né? Porque se entende, na maioria das vezes, que essa criança está sofrendo algum tipo de interferência externa, né? Ou seja, como se ela estivesse sendo manipulada, né, para se comportar dessa maneira. E não é isso, né? E, via de regra, né, o que acontece é que essa criança, né, que está expressando, reivindicando um gênero em dissidência, né, com a sua anatomia biológica, ela passa a ser patologizada, né? E eu sempre digo que o playground dessa criança, ele é substituído pelo consultório médico. Ela passa a ser encaminhada por uma psicóloga, por um psicólogo, por alguém dessa área médica, com a tentativa de realinhar o gênero com o sexo anatômico dessa criança, né? Então, é fundamental que a gente tenha uma escuta muito atenta, que a gente analise, né, as violências que estão presentes nessa tentativa de curar aquilo que não é doença, né? Então, a minha pesquisa, ela trouxe muito disso, né? Então, eu trabalhei com professores adultos, né, professores negros, gays, né, e alguns se identificavam como bicha preta, que é uma categoria que eu acho muito mais empoderada no sentido de pensar um enfrentamento às normas, né? E essas bichas pretas, elas já eram identificadas, heteroclassificadas nas infâncias e de uma forma muito negativa, muito depreciativa. Quando elas eram acionadas, né, enquanto identidade, era nesse sentido, né, para dizer para elas que elas não eram a regra, que elas eram diferentes, que elas não estavam ali e elas não estavam no mesmo nível que as outras infâncias. E elas não teriam uma existência confortável, né? E essa situação persiste, infelizmente, e é por isso que a gente precisa falar de infância no plural, falar de infâncias em dissidência do que e por quê. Certo. Quais tipos de dissidência você está trabalhando, então, na sua pesquisa? Então, é de raça e de gênero, né? Então, quando eu penso, né, a infância universal... Você reconhece outras, mas o teu trabalho não foca nisso, exatamente. Né? A gente tem, por exemplo, as crianças que têm algum tipo de deficiência física, elas estão dissidentes de uma norma, de um padrão de corpo, né, que não tem essas características. Crianças surdas, né, que são dissidentes de um mundo, né, ouvintista, e assim por diante, né? E para mim, né, o meu trabalho, ele foca a questão racial, né? Eu estou trabalhando com crianças negras e crianças LGBTs, principalmente crianças trans, né? Principalmente meninas trans, né? Justamente por conta da minha identificação com essas crianças. E à medida que eu vou me aproximando desse campo, que eu vou também buscando uma literatura que trata dessa questão, eu percebo um aumento substancial nessas existências, no espaço da escola, principalmente, que é onde eu também foco a minha pesquisa, mas não significa que tenha mais crianças trans no mundo. Significa que as crianças trans estão tendo mais acolhimento, né? Porque as crianças trans da minha época, elas não tiveram essa oportunidade, né? Porque todas nós, ou pelo menos a grande maioria das meninas da minha faixa etária, não tiveram espaço para poder reivindicar o direito de ser menina, né? Porque a gente conseguiu se constituir enquanto mulheres, em mulheres trans e travestis, sem ter tido o direito de ser menina, né? E essa é uma pergunta que me fizeram, né? Como é ser uma mulher sem ter sido uma menina, sem ter sido uma adolescente, né? Ou seja, então como que eu vivenciei essa
essa infância em dissidência da cisgeneridade heterossexual e branca, e como isso foi muito ruim para mim, tanto dentro de casa, também na escola, porque eu não me reconhecia em nenhum lugar. Eu não me reconhecia nos livros didáticos, eu não me reconhecia nos livros infantis, não me reconhecia nas brincadeiras, eu não me reconhecia nos pronomes de tratamento, não me reconhecia também nas práticas religiosas, né, porque a minha família também frequentava a igreja, e todos os santos e santas que eu via eram brancos, eram cis, eles não tinham nenhum tipo de aproximação comigo, né? Então, todas essas memórias que eu revisito, elas também abastecem, né, o meu repertório discursivo e permite que eu me aproxime desse campo com uma certa tranquilidade. Certo, eu queria que você falasse um pouquinho das denúncias que estão ocorrendo em relação, né, a essas infâncias em dissidência nas escolas. Você também trabalha com isso e tem, né, aumentou esse número de denúncias, né? Você falou que tem mais crianças travestis sendo acolhidas, mas também aumentou o número de denúncias, né? Sim, porque, de novo, a gente volta para essa situação em que a criança ela não é sujeita de direito, ela é sempre vista como alguém que precisa da tutela dos adultos para poder existir. E quando as famílias acolhem as suas filhas e filhos trans ou menina ou crianças LGBTI como um todo, né, mas especificamente as crianças trans, como eu já pontuei, existe uma resistência por parte da comunidade escolar no sentido de permitir que essa criança faça uso da estrutura da escola como um todo. E ainda um dos grandes tabus que rondam, né, essas infâncias é o uso do banheiro. Né? Quando essa criança ela precisa fazer uso do banheiro, existe toda uma discussão a respeito de qual banheiro essa criança deva utilizar. Como se ela estivesse adentrando a esse espaço, não para fazer o uso do banheiro como qualquer outra pessoa. Existe um estigma de que essa criança também possa ser assim, um perigo para as outras crianças, ainda que elas tenham a mesma faixa etária, né? E em algumas situações a criança ela é convidada ou convencida, inclusive, a usar banheiros de professores e professoras justamente porque a escola tenta proteger as outras infâncias, né? Existe uma hierarquia, né, nesses espaços. E à medida que essas famílias elas têm a consciência de que a criança ela deve ser respeitada como um todo, né? As famílias dessas crianças em dissidência, as denúncias têm aumentado sim. E aqui em Curitiba eu não vou citar, assim, tem um caso bastante conhecido, mas eu não tenho autorização para falar o nome da criança e nem da mãe da criança, mas é uma menina trans com 5 anos, é uma criança que frequenta uma escola privada e que a escola disse para a família que iria preparar uma única funcionária para acompanhar essa criança durante a sua permanência no espaço da escola. Ou seja, a impressão que a gente teve é que a escola criou uma forma de vigilância, né? Ao colocar uma funcionária específica para poder atender essa criança, parece que ela estava colocando um vigia, né, uma pessoa para vigiar essa criança. Como se essa criança estivesse colocando as outras crianças em risco, exatamente. Em vez dessa criança estar sendo protegida como qualquer outra, né? Exatamente. Que é o que o ambiente escolar deve fazer, proteger a criança, né? Então, e a família da criança, ela se recusou, né? Porque a criança, ela deveria fazer parte do todo, né? Ela deveria estar sendo inserida em todas as atividades da escola. E a decisão da família em manter a criança nesse espaço se deu a partir da consciência de que não era a criança que tinha que se adaptar, né, a essas normativas, mas é a escola que precisa entender que as infâncias elas são plurais, elas são múltiplas e é a escola que tem que mudar. E não é a criança que tem que ser mudada de ambiente e sendo empurrada desse para aquele outro lugar para que ela tenha minimamente a condição de poder frequentar a escola, né? E uma outra situação que é recente, já tem acho que mais uns 3 ou 4 anos, se eu não me engano, né? Uma situação que foi bastante publicizada, né? Que é uma menina do Nordeste brasileiro, né? O nome dela é Ana, e esse nome eu posso verbalizar justamente por conta da mãe, da família já ter exposto o caso, inclusive em um documentário. Essa menina, por volta dos 7 anos, ela foi expulsa de casa, né? Quando ela informou para a família que ela era uma criança trans. E a família, assim, usou dessas brechas da lei e entregou a criança para adoção, abriram mão da criança.
E quando uma família do interior de São Paulo, né, uma família composta por uma mulher trans, que é professora também, e o marido dela é um homem cis, souberam dessa história já alguns meses depois, né, que essa menina tinha sido abrigada, eles decidiram entrar com um pedido de guarda provisória e conseguiram a adoção dessa menina, né? Na época ela estava com 7 já para 8 anos e demoraram quase um ano para conseguir a retificação de nome e gênero dessa menina, mas conseguiram, né? Então, ou seja, de alguma forma a gente tem conseguido avançar, né? Ou seja, essa menina hoje ela é reconhecida como ela se autoclassifica, tem o seu nome retificado, tem a sua identidade de gênero respeitada, né? E isso por conta de uma família acolhedora. E aqui em Curitiba, né, tem o caso da Maria Joaquina, né, a patinadora, que ficou muito conhecida quando ela foi impedida de disputar o campeonato sul-americano de patinação artística, justamente por ser uma menina trans, como se ela tivesse alguma vantagem em relação às competidoras, né? E o caso da Maria Joaquina acendeu outros debates, né? A família não recuou e ela teve o direito de disputar o campeonato, mas ela foi prejudicada porque a organização não permitiu que ela reconhecesse a quadra e, assim, ela acabou sendo colocada como a primeira a entrar, né, no ringue de patinação, sem ter, inclusive, ensaiado a coreografia como as outras candidatas fizeram, né? Ou seja, a transfobia, ela não respeita a faixa etária, ela não respeita classe, ela não respeita pertencimento racial. Mas a questão das meninas negras, ela é pontual, porque o racismo é um elemento adicional. Era isso que eu ia te perguntar. A gente falou bastante da questão de gênero, mas tem, além de tudo, tem uma questão enorme ainda a ser discutida, né, em relação a tudo isso. Como é o seu caso. Exatamente. Né? Uhum. Porque a questão racial, ela se torna um elemento adicional nesse processo de subjetivação, de construção identitária, porque a pele preta, a pele negra, ela é sempre associada a algo ruim. Ela é sempre associada à feiura, ao desleixo. O cabelo crespo, ele sempre está sendo monitorado, policiado. E a menina negra, trans, ela, via de regra, sabe? Ela passa por um processo de assimilação da estética branca, né? E isso é muito recorrente, e não é uma escolha. Quando a gente diz, mas a pessoa que não se reconhece como negra, a pessoa que está abrindo mão do seu fenótipo para poder se adaptar a uma branquidade hegemônica. Isso não se dá no vazio, isso é imposto, né, de uma forma muito recorrente. Em todos os espaços que essa criança frequenta, o corpo que ela identifica como sendo o corpo saudável, bonito, atraente, desejado, é esse corpo branco, né? E quando a gente analisa, por exemplo, os dados de violência transfóbica no Brasil, aí considerando meninas que já estão adentrando a idade adulta, 81% das vítimas de transfeminicídio no Brasil são meninas negras. Em todos os dados estatísticos que a gente tem, as meninas negras são as mais agredidas, né? Elas são as que estão mais fora do espaço escolar, são as que estão mais fora do mercado formal de trabalho, são as que estão sendo agredidas de uma forma muito recorrente nas ruas e são as que são mais atingidas pela política da matabilidade. Então, o racismo, juntamente com a transfobia, né, essa intersecção, ela vai vulnerabilizar ainda mais essas existências, né? E aí, quando a gente pensa, por exemplo, né, nos espelhos que a gente não tem. Né? É muito recente, agora que essas crianças estão tendo algumas pessoas em quem se reconhecer. E é fundamental que a gente ocupe esses espaços, né, e demarque politicamente a nossa presença, né? Então, na educação, no esporte, na saúde, na política, né? Porque as mulheres trans que adentraram no espaço político nos últimos 4 anos, a maioria são negras, né? E elas demarcam politicamente esse lugar da negritude como sendo fundamental no processo de construção identitária também. E Meg, você falou numa questão bem interessante, né? A questão da criança negra travesti praticamente quase não tem o seu direito de viver. Imagina, então, chegar numa carreira acadêmica, que é o seu caso. É uma trajetória extremamente difícil. Eu queria que você, então, contasse um pouquinho até da sua entrada na Universidade Federal do Paraná, que também foi precursora. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente tentar entender a dificuldade de uma criança, né, que vai se espelhar em você, né? Não precisa passar por tudo isso também. Acho que essa é a sua grande luta, né?
Exato, porque assim, dificuldade todo mundo tem, mas não precisa ser tão grande assim, né? Porque para algumas pessoas os obstáculos que vão sendo colocados, eles são muito grandes, né? E quando eu penso assim que demorou tanto para poder chegar, né, num doutorado e terminar um doutorado somente em 2017, é porque os obstáculos eles eram maiores, absurdos, e as outras pessoas não tinham eles diante de si, né? E quando eu consegui terminar o doutorado, eu até havia, assim, me conformado que, assim, o barulho, né, que foi feito em torno dessa defesa, ele, aos poucos, ele ia perdendo força e eu teria, né, a minha vida como era antes, né, de volta. E não foi isso que aconteceu, né, porque o próprio setor de comunicação da Universidade Federal do Paraná, a TV UFPR, a rádio UFPR, enfim, se interessou muito por essa situação, por esse momento, né, porque também era um momento de denúncia e dizer, olha, é só em 2017 que isso está acontecendo, né, e os dias que se sucederam à minha defesa, eles foram assim, muito diferentes, né? Porque as pessoas queriam me ouvir, queriam saber como é que foi isso. E isso foi também sendo um caminho para me convencer, para me levar para a carreira docente, né, que sempre me atraiu muito, que eu sou professora desde 1998, né, trabalhei no Estado, trabalhei na Fundação Cultural de Curitiba dando aula de desenho e pintura, e quando eu decidi que eu ia fazer mestrado, parecia que eu estava subvertendo uma norma, e de fato estava, porque eu tentei o mestrado 4 vezes aqui na Universidade Federal do Paraná. Eu nunca reprovei nenhuma prova escrita, né? Tanto para o mestrado, tanto para o doutorado, para fazer concurso público, porque essas provas, elas são analisadas sem saber quem que é a pessoa que escreveu, né? E eu era barrada justamente quando eu chegava, né? Quando o meu corpo, ele se fazia presente, era o corpo em dissidência, era o corpo que estava subvertendo uma norma, e era aí que vinham as violências, né? Às vezes de forma sutil, mas também de forma muito explícita, né? Porque a minha primeira entrevista para o mestrado na UFPR, e as professoras que me entrevistaram todas se aposentaram, né? Porque se não tivesse aposentado, elas seriam minhas colegas, né, de programa, porque eu trabalho no programa de pós-graduação em educação também. E assim, elas não fizeram perguntas sobre a pesquisa, elas faziam perguntas sobre mim, né? E foram ataques muito violentos, né? E para eu me reconstruir depois dessa situação foi muito doloroso, né? Mas eu tive a ajuda, né, de uma grande professora negra chamada Marcilene Garcia de Souza, que hoje dá aula na Universidade Federal, no Instituto Federal Tecnológico da Bahia, né, no IFBA. Ela é doutora em sociologia e ela foi categórica, falou, Meg, o problema não é você, o problema é a universidade. No ano seguinte eu voltei de novo, depois voltei novamente e na 4ª tentativa, né, eu mudei, né, de linha, mas eu não mudei o projeto, porque eu queria pesquisar o silêncio em relação ao ensino da arte africana e afro-brasileira no Paraná. E eu entrei no mestrado com o professor Paulo Vinícius, né, que hoje é meu colega de linha, né, inclusive, e do mestrado já saí direto para o doutorado, né, e do doutorado, né, eu falei, não, agora eu quero passar em concurso, eu quero entrar, né? Porque em 2017 eu entrei como substituta. Mas aí foi outra aventura, né? Porque as pessoas não querem que a gente entre, né? Porque é muito comum pessoas trans e travestis como objeto de pesquisa, né? As pessoas querem nos colocar numa gaiola e nos esquadrinhar, nos estudar, nos dissecar. Mas elas não nos querem como colegas de departamento. E uma situação que foi muito, assim, absurda aconteceu justamente na Bahia, quando eu esperava a abertura dos portões do concurso, que era no IFBA também. E era um concurso muito grande, tinha dezenas de vagas, e eu era a única pessoa trans disputando uma vaga. E tinha sempre uma ilha em volta de mim. Eu parava, as pessoas se afastavam, né? Havia sempre um espaço, assim, no meu entorno, sempre um círculo, assim, como se eu tivesse, assim, contaminando aquele espaço. E do nada apareceu um sujeito, né, um homem branco de meia idade, assim, e ele parou, ficou me olhando, né, a primeira impressão que eu tive é que ele iria me agredir de alguma forma, verbalmente ou fisicamente, e de fato ele me agrediu quando ele perguntou quanto que era o programa. Né? Ainda que todas as pessoas que estivessem ali fossem pessoas que não apontassem, né, para um lugar de prostituição, ele decidiu fazer esse tipo de... Ele se sentiu confortável, ele se sentiu... protegido para fazer essa pergunta. Exatamente, né? E a reação das pessoas que estavam do lado foi justamente de apoio a ele, né? Que as pessoas riram, as pessoas me ridicularizaram, mas, e assim, eu me mantive ali, fiz a prova, passei na prova, mas assim, as marcas, elas são muito, muito fortes, assim, sabe? É tipo quando você bate um prego numa parede de madeira, você tira o prego, mas o sinal tá lá. Você pode pintar, você pode lixar, mas continua
aquela marca, assim, sabe? Então, esse processo de tentativa de concurso foi muito difícil. Aqui na UFPR, eu não tive, né, essa situação, né, no processo de concurso, pelo menos não de uma forma visível, né? A banca me tratou com muito respeito. Eu fui muito bem na prova de desempenho didático, né? E na defesa do meu projeto de pesquisa, isso eu tenho muita consciência disso. E quando eu fui nomeada, né? Que foi no dia 17 de maio de 2019, e 17 de maio é o Dia Internacional de Orgulho LGBTI, né? Uma data muito simbólica que coincidiu. Assim, eu já me credenciei para dar aula no programa de pós-graduação também, porque eu tinha pontuação para isso, né? E ter esse currículo também é justamente por conta dessas violências, né? Então, por mais que a gente seja interditada, a gente trabalha muito mais. E para a gente poder disputar uma vaga, a gente precisa ter alguns pontos acima, a gente precisa ter um preparo acima da média, a gente precisa ter, né, um currículo que seja top de linha, né, que não pode ser um currículo mais ou menos. E eu quero que as meninas que estão nessa fase de escola agora, as meninas trans, travestis, meninos trans, que eles tenham uma trajetória mais acolhedora. E é por isso que eu sou professora, né, porque assim, eu sei que o caminho que eu trilhei foi pavimentado por outras que vieram antes. E a maioria não chegou na universidade. A maioria foi morta, a maioria ficou restrita à prostituição. Quantas mentes brilhantes não chegaram numa academia como você conseguiu, porque né? eu não sou a primeira porque eu sou melhor. Eu sou a primeira porque eu já tive um percurso que foi trilhado por outras. E hoje eu sei que eu sou ancestral de outras meninas, né? Porque eu oriento uma menina trans no mestrado, já formei 2 mestres trans, 2 meninos trans no mestrado. E a ideia é que a gente tenha mais e que a gente não precise mais ficar brigando para que o nome social dessas meninas seja respeitado, que o banheiro seja tratado como somente mais um espaço da escola, da universidade, que essa criança pegue um livro de literatura e se reconheça nas personagens que estão ali, que ela se reconheça no livro didático, que elas não precisem se sentir acuadas dentro do espaço escolar. Por isso que pensar essas infâncias, né, é pensar a sociedade, não é pensar um sujeito que está brigando por privilégio. Ele está brigando pelo direito de existir, pelo direito de ser, né, e pelo direito de estar no mundo com as suas marcas, com as suas subjetividades, como qualquer pessoa. Meg, qual que é a importância do grupo Ireiá para quem está entrando nessa fase acadêmica e precisa ter esse acolhimento também? Então, primeiro que o Ireiá, assim, é um espaço diverso, um espaço plural. Assim, a professora Lucimar, que é a coordenadora, a fundadora do Ireiá, ela foi minha banca, né, de doutorado. Ela estava na sua banca. Né, ela é minha amicíssima, uma pessoa que eu tenho um respeito gigantesco por ela, uma admiração muito grande, e ela incorporou, né, de uma forma muito naturalizada, eu diria assim, de uma forma muito apaixonada, de uma forma muito comprometida, essas infâncias plurais. A necessidade de pensar nessa questão, né, da infância. Isso, né? E pensar, assim, sabe, um dos meus orientandos de mestrado, que é um menino negro gay, também está no Ireiá, que tem uma paixão enorme pela Lucimar, e todos esses atravessamentos, essa diversidade de gênero dentro das negritudes estão presentes no Ireiá, né? E a base, né, teórica com a qual o Ireiá trabalha também é diversa, também é plural. Eles leem as pessoas trans, eles leem meninos gays, sabe, meninas lésbicas, enfim, a negritude é tratada de uma forma diversa, não é tratada dentro de uma norma de negritude que reforça a cisgeneridade heterossexual, né? E o Ireiá, assim, eu acho que para quem está adentrando no espaço acadêmico, cara, é uma experiência, assim, muito potente, justamente por conta da seriedade, do comprometimento e também, assim, do afeto, né? Porque não adianta a gente produzir pesquisa, produzir conhecimento sem essa questão do afeto. E uma das minhas grandes preocupações, assim, enquanto pesquisadora, enquanto produtora também, né, de conhecimento, é a questão da linguagem, né? Para quem que eu escrevo, né? A minha narrativa, ela precisa ser acessível, ela precisa transpor os muros da universidade. Eu não posso escrever de uma maneira que aquela pessoa que não conseguiu adentrar a academia, ela se sinta desrespeitada, né? E essa é uma questão, né? E a forma como eu vejo, assim, que eu já fui banca de algumas meninas que são parte do Ireiá, a maneira como elas conseguem escrever de uma maneira muito competente, atendendo todas as exigências acadêmicas, e também como que elas conseguem chegar
né, nesses lugares. Né, a última banca que eu fiz, que é da professora Valéria, né, que ela pesquisa professoras negras, e como ela mergulha na pesquisa, como que ela se coloca, né, ela se despe e se apresenta junto com a mãe dela, junto com a avó dela, inclusive quando ela desenvolve o conceito de afro-sororidade para pensar o acolhimento entre mulheres negras, né, e pensar no Correio Nagô, né, que é uma metodologia desenvolvida pelo EREIA, como que esse Correio Nagô ele também está muito presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E ser uma travesti negra e que também está muito dentro, de alguma forma, do EREIA, mostra, assim, essa preocupação, né? Que as dissidências, elas também são revolucionárias. As dissidências, elas também encontram força quando elas se reconhecem uma nas outras. E dentro desse espaço do EREIA, a dissidência, ela não existe para mim, porque eu sou também parte desse lugar, né? Então, a dissidência ela é flutuante, que em alguns momentos eu sou dissidência, em outros momentos eu não sou, porque ela tem a ver com poder. E dentro do EREIA, nós somos poder, nós somos a norma. Certo. Meg, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado, então, principalmente para professores que estão ali em sala de aula e encontram essas infâncias dissidentes e às vezes não sabem, não tem noção de toda essa potência que a gente está falando aqui e da responsabilidade que tem com esse acolhimento que ele deve dar a todas essas crianças. Queria que você deixasse uma mensagem especial, então, para essas pessoas na educação. Então, porque assim, quando eu penso, né, na escola, que eu me lembro, né, de como eu fui interditada quando eu levantava a mão e a professora não me via, né, e você chega no momento que você desiste de levantar a mão, porque ela não quer te ver, ela não quer te ouvir, porque ela faz uma... Ela foi ensinada a ser assim. Exatamente, também. Né? E essa professora, ela é resultado, né? Ela é reflexo e ela é o resumo do que é o sistema educacional, né? E quando ela me via como uma existência menor, ela também é vítima desse processo todo, né? Então, porque ela não tem por que investir nessa pessoa, porque é um corpo fadado ao fracasso. Né? E essas narrativas, que, de novo, volto para a minha pesquisa de doutorado, elas vão aparecer nas vozes desses 4 professores, dessas 4 bichas pretas, que eram as infâncias que foram interditadas, que foram proibidas, que foram fiscalizadas, que foram vigiadas o tempo todo, mas que também conseguiram fazer uma graduação, conseguiram fazer uma pós-graduação, conseguiram ocupar esse espaço enquanto professores, né? E um deles hoje é professor universitário também, trabalha na Universidade de Rondônia, né? Terminou um doutorado em filosofia, sabe? Ou seja, se a escola tivesse nos olhado de uma forma humanizada, a nossa trajetória teria sido mais encurtada, né? A gente chegaria na universidade na faixa etária adequada, a gente terminaria um mestrado, um doutorado, na idade compatível com esse momento, né? E no meu caso, e no caso da maioria das pessoas trans, né, que também são da minha geração, elas chegaram mais tarde na graduação e na pós-graduação, justamente por conta desse desconforto, né? E hoje, assim, quando eu consigo olhar para a minha orientanda de mestrado, que tem 22, 23 anos, que terminou, né, a graduação na idade compatível, né, com essa etapa da formação dela. E hoje eu conheci a mãe, conheci o pai dela, né, que ela tá se mudando para Curitiba. Como isso assim, sabe, te dá um ânimo para continuar, né? Porque essa menina, ela conseguiu, né, ser respeitada e teve o apoio familiar para poder existir. Então, a escola, ela tem que tratar essas crianças como crianças, tem que tratar essas pessoas como pessoas. Uma mensagem tão simples, né? Uma coisa tão simples, porque como que é o seu nome? É fulana, é Meg e pronto. Não interessa qual que é a minha anatomia biológica. Se esse corpo que você vê, ele tem um genital diferente, isso não faz diferença nenhuma. Isso não interfere no meu rendimento. Ser uma pessoa trans não me impede de fazer nada. O que me impede é a transfobia. Ser uma pessoa negra também não me impede de fazer absolutamente nada. O obstáculo que me interdita, que me impede, é justamente o racismo. E é justamente contra isso que a gente tem que lutar. Não é contra as pessoas, mas é contra as opressões. É isso. Meg, muito obrigada pela tua fala, pela tua presença aqui com a gente e que ilumine muitas crianças e a educação aí pela frente. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o EREIA, né? E assim, é uma parceria que eu sei que vai ser para a vida, né? Uma parceria que é das mais potentes e que a universidade e a educação como um todo ganha muito, muito, muito com o trabalho do EREIA, das meninas e dos meninos do EREIA. Muito obrigado. EREIA, o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisas em Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Paraná.